leitura. Deus abençoe. Amém. Muita paciência, né? Eu quero fazer a leitura da palavra de Deus novamente para vocês em Apocalipse 5. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. Grande Criador, nós te damos graças, Senhor, porque a sua palavra é real, é verdade, não importa o que os homens andam fazendo com a sua palavra, ela permanece real, verdade, poderosa, ainda que para muitos não surte efeito, porque ela é uma palavra dirigida ao eleito. O eleito recebe o efeito desta palavra. Então, rogamos ao Senhor, nesse instante, que esta palavra lida possa produzir efeito em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero falar um pouquinho sobre o sobrenatural aconteceu. Vamos lembrar desta palavra: eu chorei, João chorou. Vamos lembrar do ancião que diz: não chores. Para tudo isso existe um significado. Nós vamos ler a mensagem do profeta, a junção do tempo. Esta mensagem é pregada antes dos selos, em 15 de janeiro de 1956. Estou tirando algumas pregações nesta viagem nossa, dentro desta mensagem, que é muito tremenda. Então, o sobrenatural aconteceu. Ao ler aqui, você vai perceber que até o céu rejeitou Jesus. A terra rejeitou Jesus. Olha, só creio porque o profeta falou. E só estou pregando porque depois ele deu a explicação. Senão eu não sabia também. Isto é uma realidade. Parágrafo 66. A junção do tempo. Somos como Noé. Construímos a arca. O sobrenatural acontecerá algum dia. Quando o arrebatamento vier e Jesus vier. Estamos na junção agora. Quando virdes estas coisas acontecerem, levantai a cabeça, vossa redenção está próxima. O Onipotente fala e o milagre é realizado. Diz: estamos na junção. Pai, eu devo provar quem tu és. E ele levantou o morto. Ele curou o enfermo. Quando a sua hora finalmente chegou, ele caminhou humildemente à cruz e foi pregado ali. Isto foi a hora de Jesus Cristo. Ele não era do céu. Vamos acompanhar o profeta. Agora já damos a explicação logo. O corpo, ele não era do céu. Vamos lá. Porque senão as pessoas, o que é isso? Porque ele veio do céu. O irmão Branham também pregou: 3 homens desceu do céu. Mas não quer dizer que Billy Graham, Oral Roberts e William Branham desceu do céu em carne. Não. É porque o ministério é para o homem. São homens como anjos de Deus nesta terra. E assim também é o Filho.
Deus desceu do céu como filho, mas como carne, ele não era do céu. Ele foi rejeitado dos céus. Ele foi rejeitado na terra. Se o irmão Breno não explicasse, na hora que eu li isso aqui, eu fiquei quieto. Se ele não era do céu, e ele foi rejeitado dos céus. Você vê que isso é 1956. Faz 52 anos e a gente não sabia nada disso. Não é só saber de trovões. Essas mínimas coisas que levam você a descobrir o que é um profeta. Como ele pode falar certas coisas que ninguém nunca falou. E tudo que você lê na mensagem do William Branham, você acaba admitindo. Nunca ninguém falou isso. Você pega qualquer mensagem do irmão Branham, nunca ninguém falou aquilo. E depois, quando ele tinha que corrigir alguma coisa, ele tinha capacidade, é o que falta nos pastores, capacidade de correção. Eles não gostam de sofrer correção. O próprio William Branham voltou atrás e corrigiu. Certo? E isto é que me faz crer mais no irmão Branham. O que fizeram aqueles advogados crer mais no irmão Branham foi quando o irmão Branham teve coragem de chamar o advogado e falar: a hora que vocês ligaram lá em casa, eu estava tão atordoado que eu disse para minha esposa, quando o telefone tocou, eu corri para o quintal, diga para eles que eu não estou em casa. Então eu vim confessar para vocês que eu falhei. Isto é uma boa atitude. Mas como profeta, eu não vou fazer isso não, senão os outros não vão crer em mim. Não, aí que eles creram mais no irmão Branham. Eles disseram: irmão Branham, nós sempre cremos em ti. E creremos mais ainda, porque você é um homem que tem capacidade, coragem de corrigir suas falhas. Isso daí não faz você descrer da pessoa. Muitas vezes, se nós formos corrigir nossas falhas dentro de casa, como marido, como mulher, uma hora responde, uma hora fala coisa desagradável, que isso é o que acontece muitas vezes dentro de casa. E eu vou falar de coisas hoje que está acontecendo dentro das nossas casas, na igreja, comigo, com você. E aconteceu com a lua, com o sol. Vou falar disso daí. Irmão Branco, quando eu li isso daqui, eu gostei. Acontece com todo mundo. Certo? E a gente percebe estas coisas, que há uma luz que vem e nos dá capacidade de ver coisas que os outros não vê. Isso você tem que ser agradecido a Deus. Tem gente muito mais inteligente que nós, mais estudado, e não consegue ver o que nós vemos, graças a Deus, porque vemos, tinha muita gente melhor do que o Zaqueu, mas ele diz: nem se for escondido nesta árvore, nesse sicômoro, que era uma árvore brava, era uma denominação, que cada denominação é um sicômoro espinhoso. Certo? E muitas vezes o Zaqueu está lá em cima, querendo ver Jesus. Hoje ele está querendo ver Brana. Lá ele queria ver Jesus. Hoje ele quer ver um novo nome. Lá eles queriam ver Deus manifestado em carne no Oriente. Aqui, muitas vezes a pessoa está aí numa denominação, num sicômoro espinhoso, e querendo ver algo melhor, até que passa por debaixo, que sempre Deus passa por debaixo. Está passando por debaixo da árvore. E o Zaqueu teve que olhar para baixo, para poder descobrir quem era aquele. É um grande personagem, mas Zaqueu está mais alto que ele. Só que se você quiser receber alguma coisa boa, desce do sicômoro, desce da denominação, desce das interpretações. Saiba que Deus em carne está passando debaixo da sua figueira hoje. Amém? Bom, vamos prosseguir. O parágrafo 70, ele dá a explicação. Quando cheguei com ele, no 66 ele falou, e aqui ele veio dar uma explicação para mim no 70. Esta é a mensagem, a junção do tempo. Agora observem, continuando, quando eles o fizeram, quando ele ficou entre os céus e a terra, o céu não pôde recebê-lo. Aí por isso que ele disse que ele não era do céu. Porque ele ficou entre os céus e a terra. O céu não podia recebê-lo. Agora, por que o céu não podia recebê-lo? O pecado do mundo estava sobre ele. E ninguém com pecado pode entrar no céu. Nem Jesus. Anotaram isso? Nem Jesus.
Ele ficou entre os céus e a terra, levantado no madeiro, na cruz. E o pecado do mundo estava sobre ele. E o mundo o rejeitou como seu rei. Ele veio, a palavra, o mundo rejeitou. Ele veio como rei, o mundo rejeitou. Porque nessa primeira vinda dele, ele veio em carne. E eles chamaram ele de demônio. Você pensa bem quando ele veio na segunda vinda. Até hoje tem pregadores que tomam foto da segunda vinda e não vê nada. E ele já veio. Ele veio, aquilo ali foi só para mostrar para nós que ele veio. Na primeira vinda eu criei sem fotografia. Porque não tiraram nenhuma fotografia que Jesus veio, aquele lá do nascer do sol, do Oriente. Olha, ele veio, mas não tem nenhuma fotografia dele mesmo daquele tempo. E eu creio que ele veio. Eu só sei que ele parece com aquela foto que o irmão Brana mostrou, pintada por Hoffman, porque o irmão Brana falou. E o irmão Brana viu. Ele disse que é a foto que mais parece. Não é igual ainda não. Parece. É a que mais aproxima. É aquela que Hoffman pintou aos 33 anos. Tudo isso aqui é muito bom. O pecado do mundo estava sobre ele. Isto é, o meu pecado, o seu pecado, estava sobre ele. E por isso o céu não podia aceitá-lo. Porque ele estava com o pecado nosso sobre ele. Ele tinha que cumprir a palavra de Deus. O mundo rejeitou como seu rei. Ninguém quis Jesus naquele tempo como rei. Alguns queriam fazer dele um rei se pudesse sufocar os romanos. Aí até judeus podiam aceitar. Então, se ele der um jeitinho de tirar esse fardo pesado de Roma sobre nós vamos até aceitar. Aí então tem um versículo na Bíblia que eles quiseram o aclamar como rei. Mas ele sabia, eu sou rei, mas não é desse sistema de reino político que vocês têm aí, que estão sofrendo, judeu, sofrendo com os romanos. Não sou desse sistema de rei. Então ele foi embora. Saiu do meio deles. Quando quiser fazer de você um rei na terra, nas denominações, você tem que fugir. Você não é desse sistema de reino. Quer fazer você aparecer como tal numa denominação. E hoje, para poder segurar as pessoas na denominação, o pastor, quando percebe que vai perder um membro, diz, eu vou fazer você um diácono. Estou sentindo de pôr você como obreiro. Você vai tomar conta do povo. Pronto. Aí ele esquece da palavra pela popularidade. Se for ver, ele não tem capacidade de nada. Mas o pastor falou que vai fazer dele um diácono ou vai fazer dele um obreiro. Ele crê que é Deus que está fazendo aquilo para ele, quando Deus está chamando ele através da palavra e ele está rejeitando por causa da popularidade. Esse é o espírito do dia. Nós temos que entender que se o anjo do Senhor falou para o irmão Brana fugir de dinheiro, mulher e fama, porque é as coisas que poderia derrubar o ministério dele, ele conseguiu fugir. O povo da mensagem são os primeiros que deveriam estar fugindo, porque um denominacional nunca teve uma mensagem dessa, os advertindo, fuja disso. Eles nunca tiveram uma mensagem advertindo. O William Brana teve. O William Brana ensinou. Nós, o povo da mensagem, deveríamos saber disso. Olha, nós precisamos fugir disso. É dinheiro, mulher e fama. Quando tiver muito dinheiro, começa a dar para os outros. Ele diz, que isso? Vou guardar para mim, para meus filhos. E vai dar uma brigaiada no final. O William Brana morreu e não deixou nada, só uma casinha lá. Mas a gente, aquela preocupação é uma preocupação de deixar briga para a família. Não é errado. Eu simplesmente estou dizendo para você uma coisa que cada pai pensa em fazer. Mas se tiver coisas, depois que você cumpriu com a palavra, depois que você deu suas ofertas, pagou seus dízimos e você tem condição, ajuda. Faz como o William Brana fez, ajuda os outros. O William Brana ajudava a construir seminário, quando no púlpito ele pregava contra o seminário. E ele dava cheque para ajudar a construir seminário. Porque, só para não ficar com aquele dinheiro com ele. Entende? Isso foi o que ele fez. Ele estava uma contradição, era um paradoxo? Não é praticamente. É aquilo que ele tinha escutado de Deus. O anjo falou, ele obedeceu. Aquilo nunca o derrubou.
Dinheiro, mulher e fama nunca o derrubou. Hoje as coisas, qualquer coisa que dá fama para a gente, estamos caindo. Vocês acham que é fácil vocês se colocarem aqui e crer nessa mensagem? Não tem uma fama em volta. Não tem uma fama, não tem dinheiro, não tem fama, não tem mulher. Não tem nada em volta disso. Como que você consegue crer? Isso aqui é pura palavra. Não tem mais nada em volta. Você quer ver para poder ter um pouquinho de fama? Ó, o fulano de tal, vocês conhecem, o fulano de tal que andou com o profeta está comigo. Ó, então, aquilo seria muito bom. Eu já tenho uma fama. É estar com você? Então eu vou estar, porque quem andou com o profeta, se está com você, agora eu te digo, quem andou com o profeta não crê no que eu prego. Certo? Quem caçou com o profeta não prega o que eu prego. E se você procurar por enquanto no mundo, ainda não achamos. Isso é uma procura de alguém, não que eu quero ser esse de destaque, porque isso daqui o que está causando é prejuízo para muita gente. Entende? Mas por outro lado, está dando as duas coisas, choro e júbilo. Dá as duas coisas. Isso daqui enfrenta essas duas coisas, você tem que enfrentar. No lar, choro e júbilo. Na igreja, choro e júbilo. Essa mensagem, ela produz tudo isso. A mensagem da cruz produziu tudo isso. Choro e júbilo. A revelação produz choro e júbilo. Você vai ver as duas coisas que estão relacionadas na nossa vida, no nosso lar, no nosso ministério, nas pregações. Então, uma hora, o profeta diz, eu prego e faço eles chorar. Outra hora prego, faço eles rir. Outra hora, eu os aborreço. Isso é o dever da pregação. Então, eu estou falando desses dois lados, porque eu acho importante, eu vejo isso daqui como uma mensagem para mim neste momento, a mensagem de chorar e a mensagem de jubilar. E está tudo dentro de um capítulo, do capítulo 5 de Apocalipse. Não chore, João. Você não chore, João. Agora, você vai notar isto, que o choro já existiu antes. O choro não foi apenas ali, o choro existiu antes. O irmão Brana vai mostrar isso para nós. Deixa eu chegar lá, espera um pouquinho. O pecado do mundo estava sobre ele, e o mundo o rejeitou como seu rei. Não lhe restava lugar para morrer. Ele não podia ir ao céu. Então você tem vontade de ir para o céu, mas eu não posso ir, porque eu estou em pecado. Como Jesus não pecou, ele carregou o meu. E aí não podia ir para o céu também. Mas você não pode ir para o céu e agora eu estou com você aqui. Também não posso, não. Se não resolver o problema do pecado, nem eu nem você vai para o céu. É isso que se vê. Que coisa tremenda. Ele não podia ir ao céu, pois ele tinha os pecados do mundo sobre ele. Então ele não podia ir ao céu. Você não pode ir ao céu. Agora teve um que fez o caminho. Diz, eu tenho que vencer isto. Eu tenho que resolver o problema do pecado. Eu tenho que resolver depois o problema da morte. É ver isso daí, isso só pode chorar e jubilar. Mas Deus tinha que fazer isso, tinha que resolver esse problema para mim. Resolver esse problema para você, resolver o problema do mundo, que ninguém resolveu. Veio Noé, não conseguiu, veio Moisés, não conseguiu, veio Abraão, não conseguiu, e os profetas não conseguiram, veio João Batista, só apontou, eis aí, ele está aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai resolver. O problema do pecado ele vai resolver. Agora, quando ele tomou o pecado de todo mundo, ele não podia ir para o céu se ele não resolvesse o problema do pecado. Você tem que pegar o único que podia tomar o pecado e devolver a Satanás, jogar para a fonte de origem. Era só ele. E ele pegou os meus pecados, os seus pecados. Por isso a Bíblia diz que os nossos pecados estão no mar de esquecimento. Não tem fundo. Você vai procurar o fundo do mar, você não vai encontrar. Porque ali é onde diz o profeta,
Desde o Velho Testamento já vem nos avisando, os nossos pecados foram lançados no fundo do mar, você não encontra eles mais. Agora Jesus pegou os pecados e jogou para o dono dele, porque quem era o dono do pecado era Satanás. Deus é o dono da justiça, mas uma justiça pervertida, aí vem a injustiça. Deus é dono da verdade, mas a verdade pervertida, aí vem a mentira. Entende? E assim por diante. E agora, Deus é dono da limpeza, da santidade, mas quando aquilo se perverte, vem a sujeira. E Deus tinha que resolver esse problema. E se você for na própria mensagem de Mombrana, Deus não mandou o Filho. Eu gosto de repetir esse parágrafo porque isso faz bem. Quando chegou o anúncio no céu de que o homem pecou lá no Jardim do Éden, aí o irmão Brana pergunta assim, Deus mandou um anjo? Ele diz, não. Deus mandou um filho? Não. Ele mesmo desceu. É ele que tinha que resolver o problema do pecado, o próprio Deus. Por quê? Aquele problema do pecado ia manifestar atributos dele. Ele resolvendo o problema do pecado ia manifestar o atributo dele, daquele Salvador. Mas ele tinha que acabar com isso, ele tinha que eliminar. Ele deu tipos, ele deu sangue, ele deu cordeiro, mas agora ele próprio tinha que pôr fim àquilo e ele tinha que voltar para o céu. Ele tinha que voltar para o céu. Ele veio aqui para fazer um trabalho, mas o corpo era da terra. Esse corpo era da terra. E logo ele tinha que voltar para o céu. E você encontra isso na própria mensagem de Mombrana, que depois que ele voltou, não apareceu mais naquele corpo, mas apareceu numa coluna de fogo. Ele apareceu no original, outra vez. Ele aparece da forma original. Mas eu gosto de tomar essas coisas aqui para a gente aprender um pouquinho. Ele não podia ir ao céu, nem eu. Você também não podia. Não adianta ficar garbando. Você tem que olhar para si mesmo e ver, mas como que o ser humano não está com nada? O ser humano, Deus o fez muito bem, mas quando Deus fez o ser humano, ele o fez para viver eternamente. Deus não fez o ser humano para pecar, mas Deus sabia que o homem ia pecar. Mas Deus já tinha atributos. Então você peca, mas eu desço aí e te salvo. Certo? Eu te dou símbolo, eu te dou tipos, e eu te dou o sangue, eu te dou a sombra, mas depois eu mesmo vou ir. A realidade vai descer aí. Eu vou tomar tudo sobre mim. Não vou poder nem voltar para o céu enquanto eu não resolver o problema do pecado. Por isso ele desceu e resolveu o problema do pecado. Irmãos, o caminho foi feito para a glória, me parece que é o Salmo 24, porque o caminho foi feito para a glória depois que resolveu o problema do pecado aqui na terra. Jesus resolveu. Ele tomou todos os pecados, devolveu ao dono original, que é Satanás. Ele foi sepultado. Antes de ir para o céu, ele tem que passar por tudo isso, porque morreu. Ele pagou o preço. Ele verteu sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. Então tinha que ter sangue. E aí vem choro, aí vem sofrimento, aí vem dor. Para depois você ter o júbilo de gritar no primeiro dia da semana, ele não está mais aqui, ele não está na sepultura, ele esteve. E um anjo diz, como que você procura o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. Aí você rejubila. Ao invés de chorar, você vai rejubilar. A mesma coisa eu quero ver. Eu estava tomando isso aqui para fazer o relacionamento daquilo com os selos. Com o que aconteceu naquele dia no Calvário e o que aconteceu aquele dia no Monte Pôr do Sol. Você vai ter que notar estas coisas. O choro tendo um fim. Aqui do outro lado você vai ter que notar os mistérios tiveram um fim. Tem que ter, tem o tempo certo para aquilo. E não adianta querer mostrar mistérios mais, está tudo revelado, tudo trocado em miúdo. Você pode ver isto. Isto é para o eleito. O eleito é que tem capacidade de ver estas coisas. Amém. O parágrafo 70 ainda, da junção do tempo. Irmão Brana continua aqui. Não lhe restava lugar para morrer. Ele não podia ir ao céu, pois ele tinha os pecados do mundo sobre ele. Ele foi odiado, menosprezado, cuspido, rejeitado, recusado na terra.
Mas você não pode voltar para o céu e está sendo recusado na terra. Eu tenho que voltar para o céu, mas estou sendo recusado na terra. Eu vim para resolver um problema. E aqui na terra, ao invés deles me aceitar, me abraçar e dizer, oh, você vai dar um fim no pecado. Não, eles começaram foi odiar, o desprezar, mas cumprindo Isaías 53. Estava cumprindo a palavra, mas aqui você não vê o resultado. Depois de Isaías 53, vai mostrar lá para o final que ele vai ver o resultado da sua alma. Do seu trabalho, ele vai ver o resultado no final. E foi o que Cristo viu o resultado depois que ele venceu o pecado, devolveu ao dono original e preparou um caminho. Por isso, antes ele já estava dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Quer dizer, o Pai está em mim. Ninguém vem ao Pai. O denominacional trinitário diz, ninguém vai ao Pai, Jesus falou. Não tem nenhum versículo que Jesus falou, ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho estava preparado. Eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Isso significa o único caminho. Eu sou, não uma verdade. Não, eu sou a verdade. E não existe mais verdade. Ele é a verdade. Eu sou não uma classe de vida, eu sou a vida. Porque não existe outro lugar onde você encontra a vida. Toda a vida que você precisa está no Filho. E São João vem e diz, quem tem o Filho, tem a vida. Amém. Glória a Deus. Então, isso daqui é um pouquinho para nós. Eu sei que temos mais coisas aqui para poder meditar, porque isso daqui faz bem. O 71, olha o que aconteceu. O irmão Brana prega as coisas assim, o irmão Brana já prega sentindo as coisas. O irmão Brana prega e dá aquele esclarecimento tremendo que você deve perceber o que aconteceu. Sinais e maravilhas aconteceram. O que aconteceu? A lua começou a chorar. Ele morre. A lua começou a chorar. Ele precisa retornar. Ele precisa voltar. E com o pecado ele não pode voltar. Mas agora ele morreu. A lua começou a chorar. Ele morreu. O sol fechou seus olhos e começou a chorar. Porque você vê a lua apontando para a igreja, o sol apontando para Cristo. Olha para você ver, tudo isso daqui, a lua começou a chorar, o sol fechou seus olhos, começou a chorar e entrou em tal angústia, a ponto de ter convulsões. A lua, o sol, e ficou como que sangue gotejando. Mas você nunca viu isso, o profeta falou, eu creio. O meu problema é crer. Eu não sou incrédulo, eu sou um crente. Eu creio nisso aqui, você não tem nem que me explicar. Eu simplesmente creio nisso aqui. Certamente que sim. Quando ele viu o Criador dos céus e da terra ser recusado na terra, o que pensou o sol? Mas o sol não pensa, é um astro, mas foi criado por Deus. Olha a lua, mas tudo criado por Deus. E tudo que Deus criou está no seu lugar, quietinho ali no seu lugar. Entende? A lua não saiu do seu lugar, o sol não saiu do seu lugar. Faz aquilo todo dia. Ele nasce e ele vai lá e morre, ele nasce outra vez, morre. O profeta diz que isso aponta para a morte e ressurreição. O que acontece? Então, estas coisas estão no seu lugar. Você quer ver quando Deus pode olhar para nós e ver tudo no lugar? Aí ele vai arrebatar essa igreja. Quando nós temos um lar, tudo no lugar, o marido está no lugar dele, a mulher no lugar dela. Está no lugar. Se estiver fora do lugar, Deus não pode fazer nada. Nós vamos viver lamentando, chorando e não estamos no lugar. A lua chorou, mas ela estava no lugar dela. Ela podia dizer, como vocês podem? A natureza revoltou, as pedras, os montes revoltaram quando eles perceberam que o seu Criador, ele criou nós, ele criou estes homens aí, está dando vida para eles, para estas mulheres. Olha o que eles estão fazendo com o nosso Criador, eles estão batendo nele, olha, arrancando a barba dele. Oh, o sol foi ficando agitado.
Talvez você diga, mas eu estou agitado. O sol também ficou, a lua também ficou. O profeta mostra isso aqui. Estava tudo agitado. Pelo acontecimento, não podia fazer aquilo. Está mostrando que vocês não vieram dele. O sol podia dizer, eu vim dele, eu vou chorar. Vocês estão fazendo coisa com o meu Criador, a lua também. O que vocês estão fazendo com o meu Criador, vocês não sentem, rejeitando, ele desce aí para te salvar, para resolver o problema do pecado, para que o homem pudesse ter um acesso livre ao céu, sendo que ele com pecado não podia, o homem com pecado não podia, o próprio Cristo com os nossos pecados não podia, e agora ele resolve o problema do pecado e da morte, e vai caminho ao céu outra vez, mostrando para nós que agora tem um caminho que você pode sair da terra e chegar ao céu. Aleluia, glória a Deus. Quando ele, o Criador dos céus e da terra, ser recusado na terra, e com tanto pecado ele não pôde entrar no céu e estava morrendo como um mediador entre Deus e os homens. Ele não pode entrar no céu com esses pecados, ele tinha que morrer. Porque a hora que ele morresse, o sangue dele apagaria todos os pecados, ele resolveu o problema do pecado, agora ele pode ir para o céu. E Jesus podia ir para o céu. Aí o crente pode ir para o céu quando você vê o problema do seu pecado resolvido. Quando você pode sentir também o seu pecado, a sua miséria, como cada pecador deve sentir isso. Antes de ver tudo resolvido, você primeiro tem que sentir a sua miséria, o seu pecado, e saber que Jesus resolveu aquilo para você. Ele resolveu o problema do pecado. O pecado não deixa o homem ir para o céu, não deixa a mulher entrar no céu. Aí Jesus veio aqui, resolveu o problema do pecado, morreu com os nossos pecados sobre ele, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao céu. Aleluia. Ele ficou como mediador entre Deus e os homens. Ficou entre os céus e a terra. O sol não pôde suportar isto e disse. Nós temos que crer do jeito que o profeta pregou. O sol disse, alguém diz, mas o sol fala, o profeta diz, eu creio. O sol disse, eu não mais brilharei. As estrelas, eu não posso olhar para isto. A terra disse, tudo chorou, tudo lamentou. A terra disse, eu não posso suportar isto. E ela teve uma prostração nervosa. E você faz parte da terra. Tem hora que nós estamos prostrados. O que foi? Estou nervoso. A terra teve uma prostração nervosa. E eu sou parte da terra. Qual ser humano que não fica nervoso nesse tempo de tantas coisas fora do lugar? Me diga se a senhora chega em casa e a meninada colocou tudo fora do lugar. A senhora chega ali e diz, muito bem, está tudo fora do lugar. Calminha, não fala nada, resolve tudo. Se fôssemos assim, mas está fora do lugar. Quem fez isso? Aí não aparece. Adão, onde você está? Ele não aparece. Quem fez isso? Quem tirou estas coisas do lugar? Aí não aparece. A senhora faz de tudo, como a mãe, para resolver aquilo, e se possível, ensinar seus filhos. Da primeira vez você fala, lhe dá um conselho e lhe mostra uma sentença. A próxima vez, se eu chegar aqui, a casa estiver em desordem, eu vou deixar ela em ordem. Vocês colocarem ela em desordem, então vocês vão ter comigo. E aí, a próxima vez tem que se cumprir. Deus cumpriu. Quando o homem saiu do caminho, ele deu leis duras para eles, para Israel, e as pessoas faziam a coisa errada e já morriam. Olho por olho e dente por dente. Deus deu aquilo para eles. Primeiro Deus advertiu. Deus desce e lhes dá um cordeiro, dá uma forma deles poderem receber o perdão de seus pecados, mas se vocês persistem naquilo, então aí logo vem o castigo sobre vocês. Aí Deus teve que descer e lançar graça sobre todos nós.
Deus mesmo veio do céu e a graça desceu, fez sombra sobre a lei, diz o profeta. E o produto foi Jesus Cristo. Aí saiu o produto da misericórdia, da graça, da bênção divina que nos salvou. Eu estou te dizendo isto, é porque quando a coisa está fora do lugar, você reage. Você quer colocar aquilo no lugar. E se há coisas fora do lugar hoje, meus irmãos e irmãs, é exatamente os seres humanos. Muitas vezes o homem como marido não está no lugar dele, a mulher como esposa não está no lugar dela, a igreja não está no lugar dela, o pastor não está no lugar dele. Então, o que pode fazer Deus, tem hora que Deus desce e revira a igreja, revira o lar, porque está fora de ordem. A coisa não está em ordem, e por não estar em ordem, então agora chega a hora de Deus consertar aquilo. Ele chega e resolve o problema daquele lar. Você coloca nas mãos dele, ele vem e resolve o problema do lar. Colocamos a igreja nas mãos de Deus, e Deus resolve o problema da igreja. Talvez nós pensamos que esta igreja que tem que estar cheia, esse tabernáculo tem que estar cheio. Não, talvez, olha, tem que estar mais vazio. E se falar assim, ó, ainda tem que sair mais, mas não tem nem jeito. Impossível aquela irmã sair. Só tem ela. Aquele irmão vai sair também, só tem ele. Um de vós há de me trair. Um de vós vai dar as costas para esta mensagem. Um de vós. E aí é difícil você poder apontar, mas quem será? Mas Deus está trazendo uma mensagem que Ele está apurando o grupo. Ele está apurando, e Ele não apura, senão através do fogo. E você não é ouro? Oh, eu sou ouro. Muito bem, então lá vai fogo. Lá vai fogo. É ouro e é fogo. Fogo em nós, para colocar nós no lugar certo. Ouro sem escória. Ouro sem sujeira. Ouro representa a divindade. Você representa Deus aqui na terra. Então é um ouro que tem que passar pelo fogo. Depois de Cristo ter resolvido o problema do pecado e da morte, ainda restou para mim resolver o problema meu, da minha cruz. Tomar a minha cruz de cada dia e seguir. E saber que ninguém vai para o céu sem cruz, porque Jesus teve que tomar a cruz de todos nós. E depois de resolver aquele problema, é que ele foi. Então nós temos que tomar a nossa cruz. E até a hora que nós tomamos uma cruz, é o casamento. Até que a morte os separa. E talvez vamos ficar aí, ó morte, quando é que você vai vir? Morte. Até que a morte livre me faça, como disse aquela irmãzinha. Como é que vai ficar isso? Nós vamos resolver esse problema do casamento. Vamos resolver. Deus resolveu o problema nosso, geral. Ele resolveu e deixou a cruz de cada dia para que nós pudéssemos tomar nossos próprios problemas e resolver para poder termos um caminho próprio para o céu. Um caminho que Ele diz, eu sou o caminho. Você não chega lá sem que Ele tivesse preparado e provido um meio pelo qual você chega ao céu. Você não vai para o céu porque você ora, porque jejua, nem porque você está vindo aqui. Você vai para o céu porque Cristo preparou um caminho para você e para mais ninguém. Alguém não, mas para quantos? Ele preparou um caminho e o sangue dele só serve para os dele. Deus não verteu sangue para filhos de Caim. Deus não verteu sangue para filhos de Caim. Deus verteu sangue para os dele. Deus não redimiu. Redimir é comprar de volta. Caim nunca foi de Deus. Deus não compra Caim. Balaão nunca foi de Deus. Deus não compra Balaão. Judas nunca foi de Deus. Deus não compra ele. Não há resgate, não há comprar de volta, de maneira alguma, porque eles nunca foram, mas você encontra o Moisés que falhou, Deus traz ele de volta. O Abraão mentiu, Deus traz ele de volta. O Davi adulterou, Deus traz ele de volta. E assim por diante, é o que Deus vem fazendo, porque estes são redimíveis. Mas quando você chega em Esaú, ele errou, não tinha meio de trazê-lo de volta. É irmão, os dois eram irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, eram irmãos consanguíneos. Quando você fala de Caim e Abel, eles eram apenas irmãos uterinos. Porque um era filho de Adão, o outro era filho da serpente, mas os dois vieram do útero de Eva. Então, irmãos uterinos, mas no tocante a Esaú, era
irmão consanguíneo. Era o sangue formando aquelas duas crianças, e uma é aborrecida por Deus e outra amada por Deus. Então você vai ver, isso está no seio da igreja, isso estava no seio do lar, estava no lar de Abraão, estava no lar de Isaac. Aleluia. Amém? A gente vê essas coisas, eu ainda não cheguei lá, já está quase terminando a hora. Estou falando mais de um lado. Mas isso daqui é a satisfação que dá para cada um de nós. Olha, e a lua, a terra, tudo reclamou. Eu não posso brilhar, eu não posso suportar isso, diz a terra. E ela teve uma prostração nervosa e pedras foram lançadas da terra. No dia em que Jesus Cristo morreu, as pedras, as rochas, elas não gostaram do que os homens fizeram. E elas mostraram que elas estavam agitadas naquele momento, elas estavam nervosas e começaram a romper. A própria pedra rebentava e começava a rolar pela montanha. Diz, o que está acontecendo? As pedras entendiam que aquele que estava morrendo era o seu Criador, e os homens não entendiam, porque aqueles homens eram maus e muitas vezes com nome de religião neles, mas estavam matando o próprio Criador. Mas como eles não eram a semente eleita, tinham que fazer aquilo mesmo, porque a semente eleita reconheceu, como Pedro reconheceu, como Maria Madalena reconheceu, a prostituta samaritana reconheceu. Então, o eleito reconhece, o ladrão reconheceu lá na cruz, mas os demais não puderam reconhecer. As pessoas estavam perdidas naquele tempo, elas estavam perdidas. O pecado, olha bem, então o sobrenatural aconteceu. Aí que acontece o sobrenatural. Que o sobrenatural é algo inexplicável. Já é sobrenatural. Se é sobrenatural, está além da mentalidade natural, da inteligência, do aprendizado humano. Aí vem o sobrenatural. Você sabe que a revelação dos trovões é sobrenatural. Pois nem escrito estava, diz a Bíblia, e o profeta afirmou isso. Depois ele vem e diz, bom, está lá dentro, porque a Bíblia é completa. Mas nós nunca ficamos sabendo o que é. Era o sobrenatural. E vem a explicação daquilo, a revelação daquilo é sobrenatural também. É um elemento sobrenatural tirado do sobrenatural. É isso que se vê. Esse elemento sobrenatural, que é a revelação tirada do sobrenatural, a palavra escrita do dia. E você vê aquele sobrenatural agora revelado para você. Aquilo é tremendo. Aí o irmão Brana vem e diz, o sobrenatural aconteceu. O quê? O pecado está acabado. O sobrenatural aconteceu. Não tinha como resolver o problema do pecado. O próprio Deus que estava aqui para resolver o problema do pecado não podia voltar para o céu se ele não resolvesse. Ele não podia ir para o céu com os pecados de todos nós. Ele tinha que verter seu próprio sangue. Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo nos comprou com seu próprio sangue. O sangue que estava ali do Filho era o sangue não de uma segunda, terceira pessoa, era o próprio sangue de Deus, pois era o corpo no qual comportou a plenitude da divindade. Amém? Aleluia! O pecado está acabado. Era o fim da estrada. Eu estou querendo aplicar isso tudo para essa hora que nós estamos vivendo, irmão. Depois que aconteceu isso em 63, resolveu o problema do pecado, o choro, a lamentação. Aquilo ali foi tudo resolvido. Quando você lê Apocalipse 5, você vê a coisa ainda está em problema. João começa a chorar, mas o ancião vem e avisa para ele, João, não precisa chorar, pode parar de chorar. Bom, tem solução para isso também? Tem. Aquele que resolveu o problema do pecado vai resolver esse problema da revelação. Só ele pode resolver. Ele tem a sua manifestação em Apocalipse 10, de 1 a 7. E quando isso acontece, ele resolve o problema da revelação. Porque a coisa estava toda encoberta, ninguém sabia, e agora precisa o sobrenatural acontecer para você tomar conhecimento. O sobrenatural aconteceu na cruz, nos perdoou, nos salvou, retornou ao céu, e ao retornar, ia aquela comitiva do Velho Testamento, como o profeta diz, e eles iam gritando, levantai a porta as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Mas a porta estava fechada ainda,
E lá de dentro, diz o irmão Brana, só o irmão Brana para fazer um papel desse, um drama desse, para mostrar para nós. E lá de dentro, os que estavam lá dentro com a porta fechada, perguntavam, quem é o Rei da Glória? Em outras palavras, eu quero ver se vocês sabem, porque nós vivemos com ele aqui. E aí embaixo vocês mataram ele. Vocês não conheceram o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Me diga agora, quem é? A comitiva respondia, o Senhor é poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. A Bíblia diz que as portas dos céus foram abertas. Agora ele pode entrar. Ele resolveu o problema do pecado, da morte. A própria morte, ele resolveu o problema. Não tinha meio de resolver o problema. Todos os homens que morreram ficaram mortos. Eles não saíram da sepultura, mas Jesus veio, morreu e resolveu o problema do pecado, resolveu o problema da morte. Ele diz, olha, nem para a morte agora você tem que preocupar, porque já tem caminho para sair dela. Quando chega na morte, todo mundo lamenta, chora, porque não tem jeito. Morreu, acabou, não vou ver mais. Não, a Bíblia diz que tem jeito ainda. Está resolvido. Se você é de Deus, já resolveu o problema da morte também. Agora você vai poder encontrar com seus entes queridos do outro lado, desde que eles tiveram a mesma fé na palavra e foram filhos consanguíneos de Deus, do Espírito Santo. Filhos uterinos, não sei se você entende isso, mas deixa eu falar. Filhos uterinos não vão entrar, quer dizer, filhos da igreja não irão entrar. Filhos da Eva não irá entrar. Só os filhos consanguíneos. Aqueles filhos consanguíneos são aqueles filhos que tiveram um novo nascimento. Você sabe que o próprio Abel precisou de morrer para que o Sete viesse, que é o novo nascimento, diz o irmão Brana. Primeiro tem que morrer o natural, para vir o espiritual. E o nome do Senhor não foi invocado enquanto não chegou um filho de Sete. Aí nasceu Enos, aí começou a invocar o nome do Senhor, porque agora são filhos de sangue. Já não são uterinos, não são da igreja mais, agora são filhos da palavra. A palavra verteu sangue, agora vocês são filhos da revelação. Nesse dia, vocês não são filhos uterinos da igreja do profeta, mas vocês são filhos da revelação que Deus deu ao profeta. Porque muitos estão aí como filhos do profeta, igrejas uterinas. Eles são filhos uterinos, ela tem o seu ventre para comportar aquele monte de filhos. Tudo é filho dela. Vem da serpente, é filho dela. Vem de Adão, é filho dela. Vem de Brana, é filho dela. Vem da Assembleia Metodista e assim por diante, é filho dela. Deus não tem nada a ver com estes filhos. Deus tem com os filhos que vieram pela revelação. É por isso que irmão Brana deixou um caminho estreito nesse dia final, dizendo que somente a fé para o rapto é que está nos trovões. Se você encontrar em outro lugar, você não vai. Ele já colocou o lugar onde a fé para o rapto está. Você só pode ir no rapto se alcançar uma fé que foi tirada de dentro dos sete trovões, ali onde o sangue. Você vai encontrar o sangue, não o uterino, mas o consanguíneo. Aquilo que Deus falou para Brana e Brana falou para nós. Falou através da sua própria mensagem. Isso tem que ter revelação. Amém? Aleluia. Então vocês já notaram isso? A lua ficou nervosa, o sol ficou nervoso, começaram a chorar. A terra também deu a prostração nervosa também, e aí as pedras revolveram naquele dia que Jesus morreu, naquele dia no Calvário. E agora deixa eu ler para vocês, meu Deus do céu. Diz que o meu tempo já está quase acabado. 145, com a atração sobre a montanha. Eu quero simplesmente fazer uma aplicação. Isso aqui não é tipo, é uma aplicação que você vê acontecendo no capítulo 5 de Apocalipse. João, não chores, porque tem quem resolveu o problema disso daí. Você está chorando porque você não pode olhar para o livro e nem o ler. Mas espera lá, para de chorar, porque tem um que resolve isso daí. O leão. O leão venceu. Aí põe fim no choro. Põe fim no choro. João
tem que parar de chorar agora, porque o leão venceu. Mas você vai ver que o leão não podia aparecer na era de Paulo, na era de Irineu, na era de Martim, na era de Columba, na era de Lutero, na era de Wesley e na primeira e segunda etapa de Branham. O leão não podia aparecer, porque era a era do sangue. Ele não podia aparecer. Foi dito: o leão venceu. E o leão vai provar para você que venceu, é quando as eras terminam, o capítulo 5 de Apocalipse é cumprido dentro do capítulo 10 de Apocalipse, e ali no capítulo 10, verso 3, ele brada como leão. Aí você, oh, glória a Deus, agora eu encontrei, para de chorar, o leão venceu. Que leão? Quando eu olhei, ele era um cordeiro, sim, era 7 eras da igreja. Por isso lá não podia resolver o problema da revelação de Apocalipse 10 dos 7 trovões, que não estava escrito, não podia resolver. Mas quando vier os dias da voz do 7º anjo, então ele vai resolver esse problema. E assim como Cristo resolveu o problema do pecado e da morte, eu sei que Deus veio em William Branham e resolveu o problema da revelação dos mistérios. Ninguém podia fazer isso. Desde o Velho Testamento, ninguém podia. Por isso, dentro do Novo Testamento, das 7 eras da igreja, nenhum mensageiro pôde. Mas agora, na última era, mas nos dias da voz do 7º anjo, meus irmãos, Deus é exato. Quando Deus fala, Ele cumpre aquilo exato. Você pode achar difícil, Ele cumpre aquilo. Se você não viu, é porque não é filho. Tem gente que diz: olha, eu não vi nada de 7 trovões revelado. Tem uns que dizem: olha, eu não sei nada de novo nome. Por certo, você não é da família. Tem que ser da família. Como que você vai ver se não é da família? Como que você vai ver que Cristo, o Cordeiro, morreu e venceu o problema, resolveu o problema do pecado, da morte, se você não for daquela família de Cristo? E da família de Cristo você vem aí 7 eras da igreja, a família de Cristo te preparando para o mesmo Cristo que é Cordeiro, se converte em leão no tempo de Branham e cumpre a sua palavra de Apocalipse 10, 1 a 7, ele desce como anjo forte, brada como leão e pisa na terra como Branham. É só você ver essas coisas acontecendo, e quando você vê, então aquilo é hora de júbilo, amém? Hoje não é tempo de chorar mais. Você pensa: eu vou ficar chorando num canto. Oh, Deus, revela os 7 selos para mim. Ele diz: não posso. Senhor, os outros estão falando que sabe o novo nome. Por que ele sabe eu não sei, Senhor? Revela o novo nome. Não posso. Nem Deus pode fazer isso mais. Depois que ele já fez aquilo, você pode orar errado quanto você quiser. Deus não pode fazer isso para você mais. Por isso, eles estão cheios de tonterias aí. Cheio de tonterias. Um diz: eu já vi, irmão Branham, eu já vi. Teve um que me convidou para um encontro e diz: olha, nesse encontro vai ter de tudo. Até quem já viu o William Branham agora, já conversou com o William Branham, vai estar nisso. Eu falei: mas eu não vou estar, não. Eu não vou estar nisso daí, não. Não vai adiantar estar nisso daí. Isso é uma confusão. Vou ficar fora de tudo isso daí. Se vocês já viram o Branham e eu estou vendo as suas mensagens e é tudo diferente de vocês que diz que viu o Branham. Se vocês viram, isso não é Branham, vocês estão enganados. Não é Branham. Não é. Se fosse irmão Branham ia dizer para eles: olha, vocês estão pregando errado. Vocês estão dizendo coisas que eu não disse. Amém? Amém, amém. Oh, meu Deus do céu. Mais um tempinho, quanto falta? Tá bom, quase dá para nós chegar lá. Que júbilo tão tremendo. Aí você vai ver Apocalipse capítulo 5, quando a coisa começa a jubilar, quando a bênção de Deus começa a vir para o eleito. No início do capítulo 5 é choro. É choro, você não sabe nada, não pode olhar para o livro, não pode ler o livro. Agora depois, no capítulo 10, aquele mesmo livro que não podia ser olhado e lido, agora já pode ser comido. Ele já virou alimento. Então essa é uma hora boa. Pare de chorar, João. Mas, irmão, João é tipo da noiva. Não é João lá na primeira era. Não, para de chorar. Agora que é hora de você ouvir essa mensagem. Para de chorar. Não vai chorar mais. Agora você tem que saber que Deus já fez. Receba isso. Tem gente que chora. Ó, está chorando para poder alcançar a salvação. Diz: não, já te dei de graça. Não precisa nem chorar.
É de graça. Eu quero fazer isso, eu quero jejuar, eu quero orar, porque eu preciso de poder. Diz, não, eu já te dei poder. Eu derramei poder sobre vocês. Quando eu derramei lá em Jerusalém, que eu disse para os meus filhos, e vocês são filhos deles, quando vocês aqui são filhos daqueles que eram filhos, se tornaram pais. Eles eram filhos, se tornaram pais da igreja primitiva. E nós agora somos filhos, somos convertidos aos corações dos pais primitivos. Então agora vocês creem da mesma forma, você não tem que se preocupar. Eu já fiz isso, eu já te salvei, já te curei, tudo que tinha que fazer já fiz. Mas agora, nesses dias, diz o profeta aqui, Hebreus 11, verso 40, eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. As 7 eras da igreja não podem ser aperfeiçoadas sem nós, porque nós é quem temos a mensagem que para com o choro. Não chore, João, porque o leão venceu. Lá na primeira era podia falar e continuava chorando, mas nessa 7ª era, quando veio o mensageiro, o 7º anjo, William Marion Branham, e que o ancião diz, não chores, é porque agora tem resolvido o problema da revelação. Daquilo que eram os mistérios e que vocês nunca soube, vou resolver esse problema desses mistérios que vocês não sabem. Mas tem que ser nos dias da voz do 7º anjo. E o 7º anjo veio e resolveu este problema. Amém? Glória a Deus. Que júbilo, aqui dá o 143 do intervalo. Que júbilo tão tremendo há no céu, quando o Cordeiro sai do posto de intercessão para vir aqui, para reclamar o seu. Aleluia. O que possivelmente sucedeu com João é que viu seu nome escrito ali. E se viu seu nome escrito, ele escuta a mensagem e crê. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando estes selos foram abertos, ele se alegrou muito. O povo hoje não alegra. Se você vai pregar para ele, irmão, os 7 selos foram abertos, foram revelados. 7 trovões estão revelados. E se está revelado, o novo nome está revelado. Não tem nada encoberto, está revelado. Eles não conseguem ver isso daqui. Então, é júbilo agora para nós. Para de chorar, rejubila agora. Vamos tomar o lar, para de chorar, rejubila. Para de chorar no casamento, rejubila no casamento. Para de chorar na igreja, rejubila. O que Deus está dando para nós é algo sobrenatural que aconteceu. O sobrenatural da revelação dos 7 trovões aconteceu dentro dos 7 selos. Perguntas e respostas número 4, parágrafo 78. Amém. Eu espero que vocês entendam. Eu falo muito depressa, mas a minha dicção acho que é boa, é clara, para o povo entender. Até numa fita, de qualquer forma, eles vão entender. Aí o irmão Branham continua aqui mostrando isso para nós. Ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra e glória e poder para todos sempre. Amém. Os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se adorando ao que vive para todo sempre. 144 do intervalo, essa é a tradução de Goiânia. Isto sim foi um júbilo e um tempo muito tremendo quando aquele cordeiro saiu. Se fala para o povo que o cordeiro saiu, eles entristecem, eles choram. Nós temos que rejubilar, é tempo de júbilo. O cordeiro saiu, é tempo de júbilo. Vê você, o livro dos mistérios mesmo no céu está selado. Você diz, está meu nome? Não sei, oxalá. E se seu nome está, é que você foi escrito antes da fundação do mundo. Porém, a primeira coisa que representa aquela redenção foi o cordeiro que havia sido imolado desde antes da fundação do mundo. Ele tomou o livro, glória, abriu e lhe tirou os selos. E enviou à terra a seu 7º anjo para revelá-lo a seu povo. Aí termina o choro. Ali o tem você. Que sucedeu? Os gritos, os louvores, os aleluia, os glória a Deus. Porque um foi encontrado digno. Amém, amém. Agora, a terra mostrou o mesmo no tempo do irmão Branham. Vocês viram no tempo de Cristo, a terra revolveu, as rochas, estava tudo mexendo naquele tempo. E no tempo do irmão Branham, a mesma coisa quando Deus estava no Monte Pôr do Sol. 145, com a atração sobre a montanha. Mais ou menos 2 dias após aquilo, terremoto quase afundou o Alasca. O que é essa luz lá em cima no Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado do Arizona?
O que é esta coisa estranha que aconteceu lá em cima, que as pessoas que estavam dirigindo do leste para o oeste apanharam as pedras que estavam jogadas por lá, onde isto atingiu? Aquilo estremeceu, redentou as pedras, e as pessoas passavam lá nas estradas embaixo e pegavam a pedra daquela e levavam para casa. E nunca pegaram a revelação e levaram para casa, só pegaram uma pedra de um sinal de algo que aconteceu, do sobrenatural que tinha acontecido. Eles pegaram uma pedra, e aquilo é até muito bom, mas nós pegamos o que a pedra representa, a revelação. Você pega a revelação e leva para casa. Eles pegaram apenas a pedra. Escuta aqui para mim terminar. Ele diz, e cada uma delas, cada pedra, tinha 3 pontas nela. Que isto havia cortado? Os 3 são um. Elas estão colocadas em mesas, como peso para papéis, através de toda a nação. Irmãos, me veio uma coisa agora. A evidência que Cristo morreu está no escritório, está numa loja, está nos lugares. A evidência que Cristo morreu há 2000 anos atrás. E ali está a evidência, um crucifixo. Ainda que seja católico, está aquela evidência ali. Mas nós temos também o natural, a evidência de que algo aconteceu, o sobrenatural aconteceu no Monte Pôr do Sol, que as pessoas pegaram pedras, aquelas pedras que caíram da montanha, e lá na beira da estrada eles paravam com seus carros, pegavam aquelas pedras com 3 pontas e levavam aquela pedra para casa e servia para um contrapeso ali para os papéis e tudo nos seus escritórios, colocando. Será que as pessoas não podem perceber o que aconteceu? O sobrenatural, a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos aconteceram e foi evidenciado por certas pedras que eles têm dentro de casa, mas falta a principal, o que aquela pedra significa, revelação dos trovões. Amém. Aleluia. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de poder ver estas mínimas coisas, porque sabemos que elas fazem parte da nossa vida espiritual. Estamos vendo isto acontecer. Obrigado por estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.